pessoal, Adriano Silva, Day Trade na conta real, sempre operando no melhor estilo skin the game, arriscando a própria pele, mostrando minhas operações Day Trade do começo ao fim e no final, claro, mostrando meu relatório de trade. Então já vai deixando seu like, seu comentário e antes de fazer a análise gráfica para começar a operar durante o dia, vou dizer para você que esse canal tem parceria com a Toro. Se você quiser operar sem necessidade de ativar RLP e ter custo zero para mini contrato de índice e mini contrato de dólar, para além disso, se você quiser ganhar o Profit Chart Pro gratuito, operando com 4 mini contratos dentro do mês, você consegue isso abrindo conta pela Toro, pelos meios que eu vou passar aqui para você. Por outros eu não garanto, por esses eu garanto. No link na descrição do vídeo, primeiro comentário fixado ou escaneando o banner, o QR Code do banner que está aparecendo na tela. Então, para de reclamar da RLP, para de pagar o Profit Chart e começa a operar pela Toro e ter tudo isso gratuito pelos meios que eu passei para você, seguindo as métricas, claro, de operar 4 mini contratos dentro do mês. Do dia 1º até o último dia do mês, operando com 4 mini contratos, você ganha o Profit Chart Pro gratuito. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo no índice 1560, são 9h55 da manhã, já vai abrir o mercado à vista e hoje o mercado começou um tanto agitado, junto com o pessoal lá do grupo do WhatsApp que já está mandando mensagem para mim aqui. Bom, o mercado fez um forte movimento de alta na abertura, depois voltou a trabalhar aqui bem na média móvel de 20 períodos aritmética verde, tá? E aí fez um movimento de queda, trabalhando abaixo da média e nesse momento abaixo da VWAP. Para além disso, o volume financeiro foi acima da média móvel de 20 períodos aritmética que tem dentro do volume financeiro. E a FR está aqui numa região confortável para dar continuidade na queda. Então, nesse momento, eu vou procurar padrões de venda, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer. Vamos dar uma olhada agora nos 5 minutos para fazer um ajuste mais fino do preço. E nos 5 minutos, o mercado está fazendo o seguinte, tá? Ele fez aqui um movimento de queda, rabiscou aqui próximo a média móvel de 20 períodos aritmética que está flat, me deixa um pouco preocupado buscando uma entrada na venda por conta dessa média estar flat. Agora sugeriu até o encaixe, porque ainda está ficando verde, aí desencaixou um pouco do padrão que eu gosto de operar. Vamos ver o que vai acontecer. O IFR aqui na parte inferior está bem maluco, ele bateu na parte inferior aqui dos 30%, subiu na parte superior dos 70% e agora está lateral aqui em cima da linha dos 50%, dizendo que sim, o mercado está consolidado e confuso nesse primeiro momento da manhã. Vamos dar uma olhada no dólar 15,60 lá do direito da tela, 60 minutos para entender o que está acontecendo, tá? O dólar também abriu com um movimento forte, tá? Ele chegou a sugerir um movimento de queda, depois fez um movimento forte direcional de alta, estressou e agora voltou um pouco desse movimento, tá? O volume financeiro também foi acima da média móvel de 20 períodos aritmética e o IFR já trabalha acima da linha dos 50%, ou seja, pensando em comprar pelo menos nos 60 minutos. Vamos dar uma olhada nos 5 minutos para ver o que o dólar dos 5 minutos está nos entregando nesse momento. O dólar dos 5 minutos, opa, esqueci uma ferramenta triângulo aqui, o dólar dos 5 minutos nesse momento, deixa eu pegar de novo aqui a ferramenta triângulo. Nesse momento, o que ele está fazendo? Ele fez um movimento direcional de alta. Eu vou até aqui subir um pouco mais o gráfico para mostrar para vocês. Ó. Movimento bem direcional. Ele começou a sugerir aqui o encaixe de pullback. Esse candle aqui pode startar uma entrada para mim logo mais daqui a uns 2 minutos. Pode ser que vocês me vejam operando o dólar. Vamos ver qual é a elasticidade do dólar, só para entender aqui se o dólar está esticado ou não. 42 pontos. A média de movimento do dólar é cerca de 54 pontos, só que ele tem se movimentado mais. Pode ser que o dólar entregue uma oportunidade aí logo mais. Bom, parece que o dólar está querendo entregar aqui uma situação interessante para a gente começar a operar. Vamos ver se é isso que vai acontecer. Como eu sempre digo aqui, day trade a gente mais espera do que opera. Pode ser que eu não espere muito para entrar nessa operação do dólar. Vamos aguardar, pessoal. Vamos lá, pessoal. Apareceu uma oportunidade que a primeiro instante eu fiquei esperando o movimento para depois tomar a decisão. Vamos ver no que vai dar agora. Vou tirar minha face e minha voz, pedir pro Jarvis colocar a música maneira. Deixa eu explicar o que acontece aqui e o que aconteceu no primeiro momento, tá? E o porquê eu não tô tão confortável com essa entrada. Agora que pediu mais mão ainda, agora pediu o máximo de mão que eu tenho para essa quantidade de meta, o que aí me deixa completamente desconfortável mesmo. Pode ser até que vá, mas me deixa completamente desconfortável. Se reconfigurar dessa forma aqui, esse candle não ultrapassar a máxima do candle anterior, fizer um belo pavio aqui batendo na média móvel de 200 períodos, eu starto uma nova entrada, mesmo sendo com uma mão grande. Caso contrário, eu prefiro evitar e vamos lá aos porquês. Primeiro, tá? O mercado ele fez uma bela pernada num movimento de alta, até com volume financeiro no decorrer desse desenho dessa pernada alta aqui, ó. Se a gente pegar aqui o volume financeiro desse movimento de alta, foi um volume financeiro acima da média móvel, como eu desenhei aqui, de 200 períodos aritmética. O que é bem interessante. O que não é tão interessante assim e por que eu hesitei? Quando eu vou no tempo gráfico maior, no tempo gráfico 15,60, eu vou mostrar aqui para vocês, lá do direito da tela, 60 minutos. Acho que está claro aqui, vocês puderam notar onde está a seta, tá?
Deixa eu afastar ela mais aqui, ó. Ela tá aqui nas máximas. Deixa eu aqui ajustar ela para poder usar mesmo. Ela tá nas máximas. O que acontece? Ela tem uma média móvel de 20 períodos aritmética no meio do caminho. O que me deixa muito incomodado, tá? Por mais que ela vá, me deixa incomodado, porque ela pode bater aqui e voltar, como foi o comportamento dos outros dias. Ela bateu aqui na média, ó, e desceu. Ela bateu na média e desceu. Ela bateu na média de novo. Nada me garante que ela vai seguir o seu curso. Ela pode fazer um movimento de queda, então torna o trade muito arriscado. Fora que quando eu olho no EFR, apesar de estar acima da linha dos 50%, ele está levemente acima. Coisa que já aconteceu das outras vezes que ele bateu na média móvel de 20 períodos aritmética. Olha aqui, ó. Nesse momento que ele bateu na média móvel de 20 períodos. Olha aqui, nesse momento que ele bateu na média móvel de 20 períodos, ele ficou aqui a todo esse tempo em cima da média móvel de 20 períodos aritmética. O que não me dá segurança que o mercado vá fazer essa composição de movimento. E quando, para piorar, eu olho a correlação, olho o dólar, tá? O dólar não me valida essa entrada. O que o dólar teria que estar fazendo para mim aqui, tá? Para que eu ficasse mais tranquilo, eu teria que estar fazendo um movimento de queda interessante, um pouco mais forte do que o movimento que está acontecendo agora. O volume financeiro do dólar está até alto para essa formação de candle, mas ele não está com uma tendência com esse alto volume, ele está lateralizando. Isso aqui para mim se caracteriza mais troca de lote. Para mim é troca de lote aqui, muito provavelmente os robôs estão trabalhando com mais efetividade aqui, ou não, alguém está comprando um lote grande, como a gente está falando do dólar, enfim, uma série de questões aí pode estar acontecendo com relação a esse volume financeiro, tá? Deixa eu ver aqui a oração para ver se tem uma coisa a ver com a Petax. Não, não tem nada a ver com a Petax. Então, é só um volume financeiro acima do comum. E quando a gente volta aqui para o índice futuro, olha só, ele teria, se eu insistisse ali na operação de pegar uma quantidade de mão maior, agora eu estaria muito bravo comigo mesmo. Por quê? Porque dado toda essa composição, que me faz ter uma análise um pouco mais fria com relação a essa entrada, ele ia tocar aqui, pegar minha entrada e fazer um movimento de queda, o que, de certa forma, é extremamente irritante. Pode ser que ele faça um movimento de queda e venha trabalhar aqui abaixo da VWAP, abaixo da média móvel de 200 períodos, complicando muito minha vida, porque a minha terceira mão de entrada estaria lá embaixo, na mínima do dia. E se ele retomar essa mínima do dia e romper, ele pode despencar. Enfim, não tem nada muito bem desenhado nesse momento. Eu vou esperar um pouco para ver qual vai ser a reconfiguração do mercado, tá? Que não está confortável nesse momento, mesmo aparecendo a oportunidade de entrada agora. Tá bem desconfortável, tá? Bom, pessoal, como eu sempre falo aqui, day trade a gente mais espera do que opera. Vou aguardar aqui para ver o que vai acontecer, para ver se o mercado vai fazer uma configuração interessante para eu poder arriscar aqui uma entrada. Vamos lá, pessoal, vamos aguardar. Vamos lá, pessoal, são 3h50, se chegou até aqui, deixe seu like, seu comentário, vamos entender tudo o que aconteceu no índice, tudo o que aconteceu no dólar, inclusive as operações e as oportunidades enganosas que apareceram hoje. Hoje foi um dia bem complicado, tá? Vamos aos detalhes aqui, tá? Primeiro, tá? Vocês me viram nessa tentativa de operação aqui no índice futuro. Deixa eu evidenciar aqui com a ferramenta caneta, foi exatamente nessa tentativa aqui, ó. O que aconteceu? O mercado estava estranho, como eu disse para vocês, nesse momento, o mercado estava ali batendo na média móvel de 20 aritmética nos 60 minutos, e aí ele derrubou, tá? Ele não deu sequência no movimento de alta, realmente fazendo o que eu estava entendendo, as possibilidades que eu estava entendendo naquele momento. O mercado poderia fazer um movimento de retração. Se eu tivesse entrado, eu sofreria uma grande pressão aqui para o mercado voltar a me tirar no 0 a 0 nesse movimento de alta usando o preço médio. E aí nesse forte movimento de alta eu esperei, ele vai encaixar um pullback aqui e vai me dar a oportunidade de saída. Não aconteceu. E aí eu comecei a olhar aqui, analisar e falei, bom, não adianta mais eu ficar tentando forçar a mão, porque não vai entregar meu padrão, até o mercado se reconfigurar vai demorar. E para além disso, tá? Agora o horário já está ficando mais complicado para ficar arriscando capital nesse momento. Então preferi não fazer mais nada e esperar o dia de amanhã. Todo dia de mercado, não preciso ficar operando todo dia. O importante é fechar o final do mês positivo. Vamos dar uma olhada aqui no dólar, tá? Antes de ir para comentando comentários, eu queria evidenciar essa operação aqui que eu comentei para vocês logo na abertura do dia de hoje, tá? O mercado estava me entregando essa operação. O que aconteceu? Esse candle aqui virou a média móvel de 9 exponencial contra a tendência. Uma vez que esse candle apareceu, eu desisti da operação. Mas mesmo que eu tivesse insistido na operação e insistido de executar, o mercado não teria ido no meu alvo. Ele teria ido próximo do meu alvo e feito um movimento de queda. E aí ficar rabiscando aqui, não entregou mais nada. E depois desse movimento de forte de impulsão de queda, a minha expectativa era buscar uma entrada mais ou menos nessa região ou nessa região. O que aconteceu? O candle verde, que é esse candle que eu estou evidenciando, inclusive eu vou pintar ele aqui com a ferramenta caneta, este candle aqui virou, tá? Um movimento contra, tá? Ele virou a média móvel de 9 exponencial contra a minha entrada, e aí ele pressionou no movimento de alta, agora caiu de novo, não entregando mais nada consistente, fazendo com que eu desistisse das minhas operações do dia de hoje, porque realmente não entregou nada que fizesse sentido eu arriscar o meu capital. Bom, agora vamos comentando comentários para logo na sequência a gente trazer aqui o relatório de trade. Eu queria trazer o comentário do engenheiro Brunelli, ele diz o seguinte, tá?
Você opera ações ou fica só nos futuros? E eu vou dizer para você, engenheiro, sim, eu opero ações, mas para swing trade. Day trade eu opero só índice futuro e dólar futuro atualmente, tá? Então, para swing trade eu opero com opções, eu opero com ações, eu opero com futuro de Bitcoin, eu opero com Bitcoin no mercado à vista também, eu opero Forex, mas isso pensando em investimento, tá? Justamente por quê? Porque quando eu vou operar day trade, eu exijo um volume de atenção maior, exige um volume de leitura maior para que você compreenda o movimento do preço, para não arriscar o seu capital de qualquer jeito. Então, você tem que escolher o ativo que você vai operar. Não adianta deixar aqui todas as ações aqui abertas para escolher uma ação para operar durante o dia, sem entender correlação, sem entender as nuances, os detalhes daquela ação, os detalhes daquele operacional. Isso vai acabar fazendo com que eu perca o meu capital e que eu fique operando ativos que possam ter movimentos fora da leitura que eu gosto de enxergar. Então, aqui eu fico mais confortável operando índice dólar, uma pelo custo, outra pela liquidez, e também tem um outro fator também pela correlação. E aí eu consigo entender, frente à correlação de um ativo ao outro, a direção do mercado. Às vezes acontece do dólar fazer um movimento de queda forte, o índice entregar um padrão, eu ir no índice, ou do índice fazer um movimento forte na tendência, o dólar ir contra, entregar um padrão e eu ir no dólar. Então isso facilita a minha leitura, isso ajuda com que eu entregue aqui com que eu capture boas oportunidades e consiga fechar positivo no final do dia, que é o meu objetivo. Não só no final do dia, da semana, do mês, do ano, para que eu consiga ter uma série histórica positiva. Bom, vamos dar sequência aqui e vamos para o comentário do Lucas Salles. Ele diz o seguinte: muito bom mesmo, eu fiz o mesmo trade que você, e aí foi alguns dias atrás que eu fiz um trade, ele fatalmente deve ter feito um trade igual, pela carinha aqui ele teve um resultado positivo. Eu não estou usando a média móvel de 9 desse jeito. Será que não compensa para você fazer uma realização parcial de ganhos, não tipo 50% do movimento? E aí, gente, isso vem de encontro com alguns comentários sobre realização parcial, sobre piramidação, que é você fazer média para frente. Então eu vou trazer aqui para vocês a seguinte analogia, tá? Vamos aqui para o índice futuro para que eu possa explicar isso para vocês, tá? Vamos pegar aqui uma suposição de trade, para que vocês possam entender o que eu tô falando, tá? Vamos dizer aqui que eu vou fazer um trade, tipo esse aqui, ó. Vamos lá, vamos fazer um trade. O trade de ontem. O trade de ontem foi perfeito, tá? Para trazer aqui essa alegoria que eu quero mostrar para vocês. Olha só, esse trade foi perfeito e eu vou explicar o porquê, tá? Olha só, aqui tem na seta verde, que vocês estão vendo, meu ponto de entrada, e na seta amarelinha, meu ponto de saída. Foi mais ou menos aqui, ó. Foi assim que funcionou esse trade. Então, pense o seguinte, tá? Aqui eu peguei esse trade nesse movimento de queda. Se eu faço uma parcial 50% do movimento, seria mais ou menos aqui nesse ponto. Eu vou colocar aqui uma linha para poder evidenciar para vocês. Ou seja, eu tirei 50% da mão. O que significa que se o mercado for no alvo, ele não vai me dar os 100% da meta que eu estou buscando. Eu vou ter que esticar o trade. E olha só que coisa legal. O mercado bateu e voltou. Ou seja, eu ia ter que esticar o trade não ia esticar. Se eu tentasse fazer com que o mercado buscasse o meu alvo, o mercado ia voltar, poder me tirar no 0 a 0, ou pior, se eu não defendesse na expectativa que o mercado ia fazer um kick e voltar no movimento de queda, ele ia me tirar sem lucro nenhum. Fazer uma parcial pode parecer bom, pode parecer interessante, mas tem que ser com estratégia, tem que se encaixar na estratégia que você executa. Então é importante trazer esse exemplo, principalmente num dia como ontem que cravou. E aí tem um outro fator importante para trazer para vocês, e é um fator psicológico. Dentro da análise estatística do tipo de operacional que eu executo, é importante dizer isso para vocês, tá? Eu vou mudar de tela aqui para poder passar para vocês. Tendo a análise estatística do operacional que eu executo, o que acontece? Ele cravando no alvo, ele me dá um fator de lucro, ou seja, um volume de lucro maior do que eu fazer parciais, justamente por comportamentos como o que aconteceu no trade de ontem que deu gain. Ele teria me tirado praticamente no 0 a 0, ou ele teria me dado um ganho menor se eu tivesse cravado ali a minha saída no meu ponto de entrada. Então tem todos esses fatores que são importantes de se analisar. Pense o seguinte, se eu entro com 100% da minha operação, saio na linha dos 50%, ele não pega o meu alvo, ele volta, ele me tira com os outros 50%, eu acabo não só perdendo 50% do lucro que eu teria, mas 25% daquele ganho que eu teria justamente porque ele voltou. Então a parcial pode parecer interessante, a parcial pode parecer inteligente, mas parcial, sem análise minuciosa, sem você tabular, sem você entender o fator de lucro do seu operacional, não adianta nada. O pessoal vem aqui e assiste as minhas operações entendendo que o meu operacional é simplesmente simples, é um pullback em qualquer lugar. Não é um pullback em qualquer lugar, tem camadas de análise. O pessoal vem aqui e pensa, ah não, mas se ele fizer parcial ele ganha mais, mas esquece o fator de lucro, você tem que mergulhar no fator de lucro. E de novo, eu não estou criticando você, Lucas. Eu estou trazendo aqui um ponto de vista interessante para que você se questione e todo mundo se questione. Vale a pena sair? Ou eu só estou seguindo as regras que os gurus de day trade falam por aí porque não operam na conta real, porque não entendem a verdadeira conta do impacto que vai dar no bolso no final do mês. E esse é um fator que é importante trazer para vocês. O impacto do lucro no bolso no final do mês. Se você busca o lucro só no dia, você já está olhando errado. Você tem que buscar no final do mês, no final do bimestre, no final do trimestre, no final do semestre, no final do ano, para que você possa sim
sim fechar o ano positivo. E eu te pergunto, quantos anos você já fechou positivo? E não é uma pergunta pro Lucas, é para todo mundo que me acompanha. Quantos anos você já fechou positivo no day trade? Foi algum? Foi nenhum? Porque um ano, como eu fiz aqui, mostrando para vocês, evidenciando a mesma conta, sempre tem diferença. E aí vem um outro ponto aqui. E eu já mostrei e já tive esse debate com o pessoal lá do grupo do WhatsApp. Na conta do dinheiro do leite das crianças, eu tenho um comportamento diferente. Por quê? O tamanho da mão é maior. E como eu já mostrei o resultado da conta do dinheiro do leite das crianças, o pessoal sabe o tamanho da mão. É um tamanho da mão muito grande. Ou seja, tem um peso psicológico de estar operando com uma mão muito grande e o mercado não chegar necessariamente no ponto. E aí tem um outro fator que é importante trazer para vocês aqui. Como eu opero com um tipo de ordem start, ou seja, aquela ordem que vocês veem no gráfico aqui, não está no Super Boom, está no gráfico. Uma vez que o mercado bate ali, ele joga a ordem lá no book de oferta, joga a ordem lá no Super Doom. Ele apregou a ordem. E aí, se tiver lotes na minha frente, os lotes saem, porque eu fui o último a entrar. E como eu fui o último a entrar, o meu lote é o último a ser pego. E normalmente no dinheiro do leite das crianças, eu espalho um pouquinho aqui as ordens, justamente para que se o mercado vir, ele pegar algumas das ordens, se ele começar a voltar, eu saio ganhando um pouco menos, tá? E eu faço algumas parciais lá pelo fator e pelo peso psicológico, que é importante dizer para vocês. Então tem essas duas diferenciações. Bom, pessoal, como já falei demais aqui, principalmente sobre essa pergunta do Lucas, que é uma pergunta sensacional, eu não vou trazer aqui o meu like para vocês, mas deixa aquele comentário maneiro aqui para dar uma engajada no canal. E vamos direto aqui pro relatório de trade, porque senão o vídeo vai ficar gigante enorme aqui. Deixa eu buscar aqui o relatório de trade para poder trazer para vocês. Vamos lá. Esse aqui é o relatório de trade. Todas as vezes, 100% das vezes, eu evidencio sempre a mesma conta sempre, tá? Como eu sempre faço aqui para vocês. E hoje, particularmente, hoje não apareceu nenhuma operação segura, como eu disse para vocês, hoje é dia 24, deixa eu colocar aqui no dia 24, não apareceu nenhuma operação segura, então eu não fiz nada. Eu tenho que pensar que o meu capital é a minha musculatura financeira, eu não posso ir arriscando só para ganhar um dia. E aí eu ganho um dia e perco 3, 4, 5 dias, entro em dia de fúria, devolvo tudo que eu ganhei, não consigo fechar um mês positivo por conta de tudo isso. Então vale aqui essa situação também. Bom, como eu sempre falo no final dos vídeos aqui, galera, vou deixar um vídeo maneiro para vocês poderem assistir na sequência e até o próximo dia de trade, até o próximo day trade.